O que é imortal? É Deus imortal? São os anjos imortais? São os seres humanos imortais? É a alma imortal? Vamos estudar um pouco a respeito deste assunto na Santa Palavra de Deus. Vamos começar com 1 Timóteo 1,17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então aqui a palavra de Deus nos coloca dizendo de maneira bem simples, Deus o Pai, se está sendo referido aqui nesse versículo, Deus o Pai como Rei eterno, imortal, invisível, Deus único. Jesus mesmo esclareceu este fato em João capítulo 17, versículo 3, dizendo que te conheçam a ti, referindo-se ao Pai, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então Deus, o Pai, é o único, imortal, Rei eterno. Seguinte versículo, 1 Timóteo 6, 14 e 15. Que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Aqui novamente está se referindo a Deus o Pai. Veja que interessante. Que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a manifestação de Jesus, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano. Então, Deus o Pai vai revelar, vai manifestar a vinda de Jesus. Tá? Então, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível. A explicação desse versículo aqui, a continuação quer dizer, já dá para entender que se refere a Deus o Pai, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Jesus veio manifestar a Deus. Jesus mesmo disse, quem vê a mim, vê o Pai. Agora, o Pai, nenhum homem viu, nem é capaz de ver. Então, aqui se refere o único que possui imortalidade como sendo Deus o Pai. Jesus é imortal, sim, porque é filho do Deus invisível, é filho do Deus soberano. Por isso herdou do seu Pai a divindade, a imortalidade. Porque Deus concedeu a ele, como vamos ver agora em algum momento. No dicionário, a palavra imortal significa que não morre, que não está sujeito à morte, que não pode morrer, que é impossível que morra. A imortalidade é um atributo exclusivo de Deus. A fé pela qual eu vivo, página 170. Muitos creem que quando sejamos redimidos e levados ao céu, que esses versículos que acabamos de ler não vai ser verdade mais. Que todos vamos a ser imortais. Será que vamos ser imortais no reino de Deus? Vamos ver um pouquinho mais sobre este assunto. Aqui diz que a imortalidade é um atributo exclusivo de Deus. Quando Cristo foi crucificado, foi sua natureza humana que morreu. A divindade não sucumbiu e morreu. Isso teria sido impossível. Meditação matinal, Exaltai-o, página 76.
Quer dizer, Jesus morreu, foi crucificado. Jesus era divino e humano. A divindade não pode morrer. É impossível a divindade morrer. 2 Timóteo 1,10. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. O Evangelho de Cristo nos oferece a imortalidade, sempre condicional. Veja bem que interessante, vamos ver um pouquinho mais à medida que avançamos na nossa reflexão. A imortalidade que o Evangelho nos oferece, imortalidade mediante o Evangelho, é uma imortalidade condicional. A mesma imortalidade que tinha Adão quando foi criado. Era Adão imortal quando foi criado? Boa pergunta, né? Era um candidato à imortalidade. Enquanto ele fosse obediente, ele nunca morreria. Deus deixou bem claro, no dia que comeres do fruto, no dia que me desobedeceres, certamente morrerás. Ele era candidato à imortalidade. Enquanto fosse obediente, não morreria. O Desejado de Todas as Nações, página 556. Para o crente, Cristo é a ressurreição e a vida. Em nosso Salvador é restaurada a vida que se perdera mediante o pecado, pois ele possui vida em si mesmo, para vivificar a quem quer. Acha-se investido do direito de conceder a imortalidade. Impressionante versículo. Jesus Cristo, ele acha-se investido do direito de conceder imortalidade. Pergunta: quem investiu a Jesus com esse direito? Quem deu a Jesus esse direito? O Pai. Porque o Pai é o único que possui imortalidade, é o único Deus verdadeiro. E Jesus Cristo foi gerado a partir do Pai. Recebeu do Pai todas as prerrogativas e poderes divinos. E o Pai achou por bem que em Cristo habitasse toda a plenitude da divindade. Então, Jesus agora tem a vida em si mesmo, porque assim determinou o Pai que fosse. E Jesus pode dar a vida eterna a quem ele quiser, porque ele se acha investido por Deus, pelo Pai, a dar a vida eterna a quem ele quiser. Impressionante isso, né? É uma imortalidade condicional. Não vamos ser imortais por nós mesmos no reino de Deus. Já vamos ver, já vamos entender um pouquinho melhor isso. No meio do Éden, crescia a árvore da vida, cujo fruto tinha o poder de perpetuar a vida. Se Adão tivesse permanecido obediente a Deus, teria continuado a gozar livre acesso àquela árvore e teria vivido para sempre. Mas quando pecou, foi despojado da participação da árvore da vida, tornando-se sujeito à morte. O Grande Conflito, 532, parágrafo 3. Então, Adão, ele era um candidato, como disse, à imortalidade. Uma vez que continuasse comendo do fruto da árvore da vida, viveria para sempre. Mas quando ele pecou, ele foi despojado, diz aqui, da participação da árvore da vida e tornou-se sujeito à morte. Nos Testemunhos, volume 8, página 288, diz assim: o fruto da árvore da vida no jardim do Éden possuía virtude sobrenatural. Comer dele significava viver para sempre. Seu fruto era o antídoto da morte. Que expressão fascinante, hein? O antídoto da morte. Suas folhas eram para o sustento da vida e a imortalidade. Mas em virtude da desobediência do homem, a morte entrou no mundo. Quer dizer que Adão e Eva comiam não somente do fruto da árvore da vida, mas também as suas folhas, que tinha virtudes, substâncias sobrenatural, que perpetuavam a vida. Interessante. Adão não era imortal por si mesmo. Ele vivia porque comia do fruto da árvore da vida. E viveria para sempre se continuasse comendo do seu fruto. A fim de possuir uma existência eterna, o homem devia continuar a participar da árvore da vida. Privado disto, sua vitalidade diminuiria gradualmente até que a vida se extinguisse.
Era o plano de Satanás que Adão e Eva, pela desobediência, incorressem no desprazer de Deus, e então se deixassem de obter o perdão. Esperava que comessem da árvore da vida e assim perpetuassem uma existência de miséria e pecado. Depois da queda do homem, porém, santos anjos foram imediatamente comissionados para guardarem a árvore da vida. Em redor desses anjos chameavam raios de luz, tendo a aparência de uma espada inflamada. A nenhum da família de Adão foi permitido passar aquela barreira para participar do fruto doador de vida. Logo, não há nenhum pecador imortal. Está ficando claro o panorama? Claro, não? A imortalidade é condicional à obediência. Era no Éden e será depois que sejamos levados ao céu. Imortalidade condicional. A imortalidade prometida ao homem sob condição de obediência foi perdida pela transgressão. Adão perdeu, mas nós podemos reconquistá-la pela fé em Jesus e obediência aos seus mandamentos. A condição para a vida eterna é a mesma, ou ainda é a mesma que sempre foi: perfeita obediência à lei de Deus, perfeita justiça, exatamente como era no paraíso antes da queda de nossos primeiros pais. Se a vida eterna nos fosse concedida sob qualquer condição inferior a essa, a felicidade de todo o universo estaria correndo perigo. Estaria aberto o caminho para que o pecado com toda a sua miséria se perpetuasse. Caminho a Cristo, página 39. Então a condição para a vida eterna ainda é a mesma: perfeita obediência à lei de Deus, perfeita justiça. E Jesus nos oferece essa justiça, e a justiça de Cristo em nós se manifestará na obediência perfeita a todos os seus mandamentos. Agora, vamos um pouquinho mais adiante. Vamos entender um pouquinho melhor. Isaías 66, 23 diz assim: E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Está falando aqui da nova terra que Deus vai criar. Cada sábado vamos prestar o culto a Deus na Cidade Santa, mas também uma vez por mês, na festa da lua nova, vamos ir na cidade para ter uma adoração especial a Deus. Interessante, se compararmos este versículo com Apocalipse 22, 2, que diz que no meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Interessante, vamos ir uma vez por mês na cidade para um encontro especial com Deus. E aqui diz que a árvore da vida produz o seu fruto de mês em mês, uma vez por mês. Quer dizer, muitos ligam esses dois versos dizendo que cada sábado vamos ir adorar a Deus e uma vez por mês vamos ir na cidade para um evento especial onde vamos participar e comer do fruto e das folhas da árvore da vida. Cada vez que um redimido vá à cidade comer do fruto da árvore da vida e das folhas da árvore da vida, vai entender claramente que ele não é imortal. Imortal somente Deus. E Deus, através desse fruto, então nos permite perpetuar a vida. Agora, é muito diferente de ser imortal. Imortal somente é Deus. Nós teremos imortalidade condicional através do fruto, né, da árvore da vida. Isso é importante porque é importante para evitar que, como Lúcifer, sejamos tomados pelo orgulho, pensar que eu sou imortal. Não, não é imortal. Imortal só existe um, que é Deus. E Ele te concede a imortalidade condicional. Sempre é assim. Sempre foi, sempre será. Nenhuma criatura jamais foi criada imortal. Seria perigoso? Muito perigoso. Imagina se Lúcifer, que se transformou em Satanás, se Deus tivesse criado ele imortal, impossível de matar. Que problema seria? Que terrível.
Então, sempre a imortalidade para as criaturas é condicional. Tanto é que Lúcifer e os seus anjos serão queimados e destruídos quando chegar o momento. Eles não são imortais por si mesmos, dependem de Deus para a sua vida. Mas a Bíblia também diz em Naum 1:9, Naum, livro de Naum, não se levantará por 2 vezes a angústia. O pecado não vai se levantar de novo. Ninguém vai escolher pecar mais. Todos seremos como que vacinados contra o pecado, mas isso não muda nada. Cada mês, quando vamos participar do fruto da árvore da vida, vamos nos dar conta de que não somos imortais por nós mesmos. Dependemos de Deus para a perpetuação da vida. É claro, o Evangelho nos oferece a vida que não tem fim. A nossa vida vai ser medida pela vida de Deus, que não tem fim, mas sempre condicional, sempre comendo e participando do fruto da árvore da vida, para perpetuar a vida. Aqui estão vossos títulos de seguro de vida. Não é este um título de seguro cujo valor outra pessoa receberá após vossa morte. É um título que vos assegura uma vida que se mede pela vida de Deus, a vida eterna, a imortalidade condicional, sempre condicional. A rebelião não se levantará segunda vez. O pecado jamais poderá entrar novamente no universo. Todos estarão por todos os séculos garantidos contra a apostasia. Mediante o sacrifício feito pelo amor, os habitantes da terra e do céu se acham ligados a seu Criador por laços de indissolúvel união. Indissolúvel união. Amor a Cristo e a Deus, tanto por parte dos redimidos, como por parte dos habitantes do céu, os anjos, e também dos outros mundos que nunca caíram. Amor a Deus e ao Pai e a seu Filho Jesus Cristo, por laços indissolúveis. Nunca mais poderá entrar o mal e o pecado. A morte de Cristo na cruz assegurou a destruição daquele que possui o poder da morte, que foi o originador do pecado. Quando Satanás for destruído, não haverá ninguém para tentar outro a pecar. A expiação jamais necessitará ser repetida, e não existirá o risco de uma nova rebelião no universo de Deus. A única medida capaz de vencer o pecado neste mundo de trevas evitará que novamente o pecado brote no céu. A verdade sobre os anjos, página 205. Maravilhosa verdade, hein? Nunca se necessitará uma outra expiação. A rebelião nunca poderá entrar no universo de Deus novamente. Comentário Bíblico, volume 5, página 1132. A Mensageira de Deus nos diz o seguinte: os anjos atribuem honra e glória a Cristo, porque inclusive eles não estariam seguros, senão quando olham para os sofrimentos do Filho de Deus. É através da eficácia da cruz que os anjos do céu são protegidos contra a apostasia. Sem a cruz, eles não estariam mais seguros contra o mal do que os anjos antes da queda de Satanás. A perfeição angélica falhou no céu. A perfeição humana falhou no Éden, o paraíso da felicidade. Todos os que desejam segurança na terra ou no céu devem olhar para o Cordeiro de Deus. Impressionante citação. A perfeição angélica falhou no céu. Lúcifer era o selo da perfeição. Falhou. Se rebelou contra o seu Criador. Adão e Eva era o selo da perfeição. Deus criou Adão e Eva e tudo e disse: tudo está muito bom, perfeito. Também falhou, se rebelaram. Parece que não pode um ser livre, criado com livre-arbítrio, manter-se permanentemente sem se rebelar contra o seu Criador. Então Deus tomou uma providência que a única maneira que o universo poderia se unir e nunca mais ninguém se rebelar
E pecar contra Deus seria através do sacrifício próprio de Deus. O Pai se sacrificou, o Filho se sacrificou, um sacrifício infinito que nós apenas podemos compreender a magnitude desse sacrifício. E isso é o que vai unir o céu e a terra, e todos os seres inteligentes criados no amor e numa união amorosa com o Pai e com o seu Filho. Então o Evangelho nos oferece imortalidade condicional, que possamos tomar posse deste dom precioso que nos é concedido através dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ooh.